Alô você, sejam muito bem-vindos ao canal EBD na Veia. Você já se sentiu atacado, perseguido ou jogado em um canto só por falar a verdade? Você já pensou em desistir da sua fé porque a opressão ficou insuportável? O profeta Jeremias foi fiel a Deus, mas o prêmio que ele recebeu foi a prisão, espancamento e abandono. O mundo e até mesmo a religião vazia não suporta a verdade pura. Vivemos em uma geração que te cancela e te pune por ter valores bíblicos. A pergunta é: o que sustenta a sua fidelidade quanto o preço é alto demais? Acha que seu sofrimento vai te separar do propósito de Deus? A lição de hoje é a resposta de um profeta que encarou a prisão e provou que a fidelidade de Deus é maior que qualquer cadeia. Nesta lição de número 10, vamos aprender a permanecer inabaláveis como Jeremias. Você vai entender como o cuidado de Deus se manifesta no meio da perseguição e quais atitudes devemos ter diante da injustiça. Amar quem nos persegue, não revidar o mal e jamais parar de anunciar a palavra. Se você quer que sua fidelidade seja a prova de crise, então fica comigo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem. Solta o play, porque hoje a gente vai aprender a ser fiel até no cativeiro. Aleluia! Alô você, que bom estarmos juntos com a geração fiel para a lição de número 10, a prisão de Jeremias. E o nosso texto principal é o nosso escudo da fé. É o nosso escudo da fé. Por quê? Porque nós destacamos aqui algo extremamente poderoso. Nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo de número 39. Glória a Deus. E aqui, o resumo da nossa lição, nós temos o seguinte, né? Nosso resumo. Jeremias permaneceu fiel a Deus a despeito das oposições e das perseguições. E aí nós temos a imagem de um profeta que representa Jeremias, sozinho, no calabouço, na prisão, porque falou a verdade. E o nosso resumo, ele nos dá a tese principal, né? Seja fiel a Deus a despeito das oposições e das perseguições. A fidelidade é a nossa marca registrada. E aí nós partimos já para a nossa leitura bíblica em classe, que é evidentemente um texto, como eu disse na lição anterior dos jovens, é um texto praticamente direto, né? Quase que total a leitura. É como, meus amados irmãos, estivéssemos estudando o livro de Jeremias, pegando os pontos evidentemente mais importantes. Vamos então para a leitura e, vamos dizer assim, da sequência, né, do estudo bíblico dentro do livro de Jeremias. Essa lição dos jovens desse trimestre, ele está trabalhando diretamente o estudo do livro de Jeremias. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maacéias, sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhes dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém. Esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. Porque ainda que ferisseis
a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens transpassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achavam-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jereías, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso? Não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Versículo 15. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Bom, que história, né? Porque um servo de Deus, o profeta Jeremias, falou a verdade, ele foi preso, infelizmente. Vamos então, meus amados irmãos e queridos jovens, para a nossa introdução. Nesta lição, vamos refletir a respeito do compromisso de Deus com a sua palavra e com aqueles que lhe são fiéis. Veremos sobre o sofrimento de Jeremias em sua prisão, e o sofrimento e a providência de Deus, no caso, em manter a vida do profeta, mesmo ele passando por momentos terríveis. Como está dividida a nossa lição? Bom, evidentemente, em 3 tópicos, como é comum. O primeiro tópico é a prisão de Jeremias, o segundo é a prisão fechada, portas abertas. E terceiro, a fidelidade de Deus, o profeta, o povo e o profeta. E aí, nas subdivisões, nós temos o seguinte: na prisão de Jeremias, nós temos informações iniciais. A primeira fase da prisão de Jeremias e a segunda fase da prisão de Jeremias. Quando você vai para a prisão fechada, as portas abertas, você vai ter o seguinte: a ação de Deus, apesar da oposição. No segundo tópico, uma porta aberta na prisão. E o terceiro, o profeta está preso, mas a palavra está livre. A fidelidade de Deus, que é o terceiro e último tópico, o povo e o profeta, nós temos o seguinte: uma mensagem que exige uma resposta, né? Deus e a sua palavra, a fidelidade de Deus e a postura do profeta. Quais são os objetivos da nossa lição? É importante destacar isso, mostrar como se deu a prisão de Jeremias, né? Que é evidente, é uma história que nós estamos contando. Saber a respeito da ação de Deus, apesar da oposição, como Deus agiu. E refletir a respeito da fidelidade de Deus, o povo e o profeta. Bom, no nosso primeiro tópico, meus amados irmãos, nós temos aí o que nós chamamos aqui da prisão de Jeremias, né? Prisão de Jeremias. A gente precisa destacar algumas coisas antes de entrarmos precisamente aqui na prisão de Jeremias, que é o seguinte: o de Jeremias é uma lição de vida para quem decide não se calar diante do erro. O profeta pregou por mais de 40 anos, viu a decadência do povo e o fracasso dos seus reis. Nessa lição, chegamos ao ponto crítico, que é efetivamente a invasão babilônica. Jerusalém está sob o cerco e o povo, em vez de se arrepender, acusa o profeta de traição. A lição de hoje mostra que a fidelidade a Deus nem sempre te livra da crise, mas te sustenta nela. Glória a Deus por isso. Vamos ao ponto então, a prisão de Jeremias. O profeta leal de Deus é taxado de traidor, né? Esse é o nosso primeiro tópico. A prisão de Jeremias é um tema que chama a atenção tanto pela sua importância histórica como pela comoção diante do sofrimento de um profeta fiel. A sua prisão se deu quando os babilônios, se afastaram de Jerusalém por um tempo para pelejar contra um exército egípcio. Esse foi um momento angustiante, tanto para Jerusalém, que estava prestes a ser invadida pelos babilônios, como para Jeremias, que além de correr risco de perder a vida,
tinha de lidar com o cumprimento de suas predições a respeito da destruição do seu povo. É impressionante a história de Jeremias, porque ele profetiza e ele vive o cumprimento da profecia, que não era nada agradável, que não era nada coisa boa, não era bom. Prisão, morte, ver a sua cidade, assim, a cidade que eles tanto amavam, né? O povo de Israel ama muito a sua terra, portanto há essas brigas entre judeus e árabes por terra, por terra. Eles amam demais aquela terra, né? E aí a gente precisa entender muito bem esse contexto da prisão, né? O rei Zedequias era fantoche da Babilônia. É preciso observar esse contexto político também. Ele e a nação haviam quebrado a aliança com Deus e com o Egito. No meio do cerco babilônico, eles esperavam a salvação que nunca viria. Jeremias, com a palavra de Deus, anunciava o juízo. E isso não agradou a ninguém, nem ao rei, nem aos líderes e nem ao povo. Esse é o contexto. E aí vem a primeira fase da prisão de Jeremias. Né? Primeira fase. Jeremias ficou preso por muitos dias, diz a Bíblia, num calabouço, que quer dizer casa da cova, onde tinha as suas celas, lugar onde sua vida corria perigo. Sob a pressão do cerco babilônico, o rei Zedequias consultou secretamente Jeremias, que mesmo diante do quadro no qual se encontrava, não negociou a mensagem, mas entregou essa mensagem com fidelidade, com responsabilidade. E por causa de sua intercessão ao rei, foi colocado no átrio da guarda. A primeira fase da prisão de Jeremias foi desse estilo. E aí você vê o seguinte, nesse segundo tópico, que existe uma falsa acusação. Os príncipes e inimigos da verdade usaram um pretexto para prender Jeremias, o acusaram de estar desertando e se aliando aos babilônios. Jeremias negou veementemente, mas a injustiça já estava decretada. Ele foi espancado e lançado numa masmorra escura. O preço da fidelidade foi pago com dor. E isso aqui é interessante porque hoje, em um cristianismo de estilo Disney World, é um contexto desse para se explicar hoje, na atualidade, no cristianismo de hoje, seria um contraste terrível um cristão, um pastor, ser preso por estar falando a verdade. Mas nós veremos isso, ok? Isso, eu não estou presente, isso é a própria palavra. Sereis odiados por todas as gentes. E quando se refere a todas as gentes, é todas as gentes mesmo, porque a Bíblia ela é imparcial, ela é direta. Sereis odiados por todas as gentes. Glória a Deus. A segunda fase da prisão de Jeremias. A segunda fase da prisão de Jeremias se deu nesse calabouço, sem água ou comida. Ele foi acusado de trabalhar contra Judá e ter desanimado o povo com a sua mensagem de arrependimento e de alerta sobre a invasão de Nabucodonosor. Observe, a palavra de Jeremias não foi um erro. Não foi um retiro, essa prisão de Jeremias. Não foi um retiro, foi uma masmorra úmida, fria e perigosa. A palavra de Deus nos mostra que a vida com Cristo tem perseguições. Mas a pergunta para nós, jovens, é: diante da injustiça e da dor, você vai negar a palavra de Deus ou vai reafirmar a sua fé? É uma pergunta. E aí, quando nós vamos para o segundo tópico, nós temos o seguinte, né? Prisão fechada, portas abertas. Glória a Deus. E aí, no nosso 2.1, nós temos a ação de Deus apesar da oposição. A história de Jeremias mostra que, diante de toda a perseguição e maldade de seus compatriotas, o agir de Deus não foi impedido. Haja visto que o profeta continuou a receber mensagens a serem transmitidas e, sem retroceder, as entregou com fidelidade e coragem. Além disso, aquilo que o Senhor falou por meio dele se cumpriu. Jeremias 29:10. Passando para esse ponto 2 aqui, né? Nós precisamos destacar o seguinte: o cuidado de Deus com o profeta, o Senhor não abandona os seus fiéis. Observe,
Mesmo tendo prendido o profeta, o rei Zedequias estava desesperado e foi consultar Jeremias em segredo. Isso mostra que por mais que o mundo tente sufocar a verdade, ele o mundo precisa desta verdade no momento da crise. O profeta de Deus, mesmo preso, ainda tinha a palavra final. Glória a Deus por isso. No nosso segundo tópico, temos uma porta aberta na prisão. Na condição de preso, Jeremias não podia encontrar as pessoas que desejava, nem mesmo tinha a liberdade de ir e vir, além de ter sido privado de outros elementos básicos da vida. As limitações dele não se aplicaram a Deus, que entrou onde estava o profeta e falou com ele. As portas trancadas por homens não são capazes de impedir o agir de Deus por meio da oração. Aleluia. Independente do lugar e das circunstâncias, Jeremias podia clamar a Deus. Aleluia. Qual foi a resposta de Deus? A mesma. Qual foi a resposta de Deus dentro do contexto? O juízo virá. No entanto, a providência de Deus se manifestou de maneira prática. O rei deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e recebesse pão diariamente. A cela limitou o mensageiro, mas não impediu a provisão divina. Você pode estar na crise, mas se for fiel, o Deus da providência está com você. Glória a Deus por isso. Nosso terceiro tópico, o profeta está preso, mas a palavra está livre. A palavra de Deus não depende das condições do mensageiro e a mensagem é do Senhor, portanto, segue o seu curso independentemente de qualquer outra coisa. Em cumprimento à promessa feita a Jeremias de que velaria sobre a sua palavra para cumprir, Deus trabalhou, mesmo quando o profeta estava preso. Pois isso é próprio da natureza perfeita e fiel a Deus. Aleluia. A lição aqui é poderosa. A fidelidade de Jeremias sustentou a provisão de Deus. Se ele tivesse desistido, se calado ou traído a palavra, o cuidado de Deus não se manifestaria. A fidelidade não é uma garantia de vida fácil, mas é a certeza do sustento divino em qualquer circunstância. Glória a Deus por isso, que lição maravilhosa, como aprender em uma lição tão interessante. A fidelidade de Deus, o povo e o profeta. Bom, chegamos aqui ao nosso terceiro tópico, que é a fidelidade de Deus, o povo e o profeta. Qual deve ser a nossa postura? Uma mensagem que exige uma resposta. O texto de Jeremias 37:2 nos mostra que nem o rei, nem os seus servos e nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor. Como se não bastasse a rejeição, os desobedientes se iraram e trabalharam contra a pessoa do profeta, conforme visto anteriormente. Tal fato nos mostra que quando a palavra de Deus é entregue, aqueles que ouvem a mensagem inevitavelmente terão de dar uma resposta, seja ela positiva ou seja ela negativa. Bom, a fidelidade de Deus não é afetada pela nossa falha. Ainda bem, a palavra de juízo se cumpriu exatamente como foi anunciado. O povo de Judá, no entanto, trocou a fidelidade pela revolta e pelo abandono da fé, culminando, evidentemente, na destruição. A crise não é culpa para a apostasia. A dificuldade não é culpa para a apostasia. Precisamos estar atento a isto. Agora, no nosso terceiro, ainda, analisando isso, ao ouvir a palavra de Deus, o homem se torna indesculpável, segundo o ensino de Paulo, aos Romanos, em capítulo 1, verso 18 a 20. Portanto, o povo, nos dias de Jeremias, rejeitou a sua mensagem e por isso foi punido. Mas o plano de Deus e a sua palavra permanece eternamente. Glória a Deus por isso. Agora, 3.2, Deus e a sua palavra. Segundo a narrativa bíblica,
É possível ver a preocupação do rei Zedequias ao perceber que as predições de Jeremias começavam a se cumprir. E isso o levou a consultar o profeta a respeito do futuro e o que ele deveria fazer. Embora Jeremias estivesse enfrentando prisões, a palavra de Deus estava se cumprindo segundo o seu propósito e o anúncio prévio pelo profeta. O crente pode e deve descansar na fidelidade de Deus, porque fiel é o que prometeu. E veja, aí você vê o amor incondicional de Deus. Como Jeremias reagiu à perseguição? O estudo da nossa lição nos dá um modelo para a juventude cristã. Em primeiro lugar, ele não deixou de amar o seu povo. Em segundo lugar, não maltratou ninguém e se recusou a revidar o mal. Em terceiro lugar, ele continuou a combater os falsos profetas, aqueles que pregavam uma mensagem fácil e mentirosa. Ame o pecador, não revide a injustiça, mas combata o erro e a mentira. Essa é a postura de Cristo. Essa é a postura de um cristão. Terceiro e último tópico, a fidelidade de Deus e a postura do profeta. Qual foi a reação de Jeremias diante das maldades de suas prisões e da indiferença do povo à sua mensagem? Ele não desanimou, mas podemos ver 3 atitudes suas que nos encorajam a continuar servindo a Deus, mesmo enfrentando lutas e perseguições. Jeremias não deixou de amar o seu povo, não maltratou ninguém e continuou a combater os falsos profetas. Quando nós estamos aqui falando sobre a fidelidade de Deus e a postura do profeta, precisamos destacar o seguinte: o que significa ser fiel hoje? É amar os seus colegas que te perseguem? É se recusar a revidar com a mesma ofensa nas redes sociais? E é combater a falsa teologia do tudo pode, que domina o mundo. Que a nossa cela, o nosso sofrimento não cale a nossa voz de profetas. Precisamos ser profetas nessa geração. E aí, queridos e amados irmãos, chegamos à nossa conclusão. E eu aproveito para pedir a você que ainda, por amor de Deus, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Alô você, não vai cair a mão, irmão. Solta o like. Para quê? Se não matou, não roubou, para que prender o like? Meu Deus. Clica aí no botão se inscrever, aperta o sininho, para que a proporção que eu publique cada aula da lição dos jovens, você seja comunicado, ok? E possa estar, evidentemente, participando aí das aulas, ok? E aqui, meus amados irmãos, nós temos, mais uma vez, lembrando você, que você pode conhecer o Chile. É só apontar a câmera do seu celular, se você pausa o vídeo, ok? Aponta a câmera do seu celular e você vai acessar informações sobre a Travel Agência, tá? Temos pacotes para o Chile e brevemente vamos ter pacotes para visitar a Terra Santa. E isso, evidentemente, parcelado, ok? Com todas as informações, com seguro de viagens, nós teremos vamos dizer assim, um guia judeu que fala, evidentemente, português. E aí vamos estar trabalhando isso aí para futuramente passar mais informações para os irmãos. Então, chegamos, portanto, agora à nossa conclusão. E é o seguinte: mesmo em meio ao sofrimento causado pela sua prisão, o profeta Jeremias desfrutou do cuidado de Deus, ouviu a sua voz e a sua fé foi renovada sobre a fidelidade do Senhor, o que lhe deu as devidas condições para reagir como um verdadeiro servo de Deus em situações tão adversas. O crente da atualidade também deve se firmar na fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra e não se esquecer sobre a sua responsabilidade e se submeter sempre ao que nela está escrito. Alô você! Aí nós chegamos à nossa finalização de mais uma aula e é importante destacarmos algumas coisas aqui ainda. A prisão de Jeremias nos ensina uma verdade eterna. A cela pode limitar o mensageiro, mas não impede o cumprimento da profecia e não anula a provisão divina.
O apóstolo Paulo ecoa esta verdade quando ele diz: nada pode nos separar do amor de Deus. Que o seu sofrimento não te faça um amargo, mas um fiel que ama, não revida e continua firme na verdade de Deus. Obrigado por acompanhar mais uma aula do canal EBD na Veia. Que Deus te abençoe e que Deus te sustente. E até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.